E o protagonista já começa pensando que a guerreira aprendeu a como aproveitar a vida depois dela oferecer algumas uva-passas pra ele. A Jiang-Hee abre um dos pacotes e começa a comer os docinhos que tem dentro. E o protagonista aparece na frente dela perguntando se esse doce que ela tá comendo é realmente gostoso. A garota fica surpresa com a pergunta dele e pergunta se não deveria ser. O protagonista mete a mão no pacote dela e experimenta e diz que é realmente gostoso, mas ele não acha que é tão assim quanto a expressão dela está mostrando. A Jiang-Hee fica triste, dizendo que ela deveria ter comprado mais, pois desse jeito ela poderia colocar um pedaço na sua boca enquanto jogava jogos. Então isso duraria por mais um tempo. E o protagonista pergunta se ela teve a ideia de comprar um monte de doces para comer enquanto joga jogos, e então anunciar para os outros para comprar. A Jiang-Hee fica surpresa e pergunta como que ele sabe disso, e o questiona se ele é um leitor de mentes. Só que o protagonista fala que se for esse o caso, é pra ela esquecer dessa ideia, porque isso realmente é mais confiável do que vender vegetais salgados. Mas se é isso que ela realmente quer, ela pode ir em frente, porém não vai fazer muito dinheiro também. Ele diz também que se ela puder descobrir um outro jeito pra vender isso vai ser uma experiência valiosa, mas ele não a ajudará. Só que a Jiang-Hee não fica brava com isso, do contrário, ela pega um dos doces e manda o protagonista abrir a boca dele. Quando ele faz isso, já ganha um docinho na boca, menina boa de mira. Depois de engolir, animado, ele fala que isso foi divertido, e ele também quer mais batata doce seca. Como ele começa a agir que nem um cachorrinho, a Jiang-Hee vai lá e dá mais um pra ele. Com isso, a garota consegue um novo tipo de brinquedo, ou brincadeira, diversão, sei lá. A samurai pergunta se o protagonista quer mais alguma coisa, se ele quer um doce de amendoim, mas o protagonista fala que já tá bom, até porque tá parecendo que ela tá alimentando um cachorro. Então a garota se levanta dizendo que agora ela vai cozinhar, e depois de ficar sozinho ali, o protagonista fica pensando que a vida parece tão bom agora. Só que a Jiang-Hee não foi pra cozinha, e o protagonista pergunta se ela não ia cozinhar, e diz também que se ela aparecer assim sem fazer nenhum barulho, ela vai acabar o assustando. Mas a Jiang-Hee o abraça, dizendo que ela queria um abraço dele. A samurai pergunta ao protagonista se ela vai ser capaz de se casar quando ela conseguir o seu ID. O protagonista fica olhando pra ela e simplesmente a beija, pensando que todos os encontros na vida são reencontros depois de muito tempo separados. Enquanto continua abraçado com a Jiang-Hee, o protagonista explica pra ela que o casamento se refere a uma ação legal em que duas pessoas estabelecem na relação um acordo com condições e procedimentos estipulados por leis, e assumem direitos, obrigações e outras responsabilidades daí em diante. A Jiang-Hee perguntou mais cedo para ele sobre a cerimônia de casamento. O prota explica que para isso não é preciso de um ID, porque contanto que eles tenham a cerimônia de casamento, os dois serão considerados casados aos olhos da sociedade. Mas o garoto pensa um pouco e pergunta se isso quer dizer que ela quer ter uma cerimônia de casamento com ele. Enquanto isso, o garoto pensa que ele não esperava que a guerreira seria mais apressada do que ele. Isso o pegou um pouco de surpresa, mas a Jiang-Hee não responde diretamente, ela só pergunta o que ele acha da resposta. Qual que ele acha que é a resposta, na verdade. E o protagonista simplesmente fala que se eles fizerem isso, a cerimônia, essa pequena casa vai acabar se tornando a casa própria dos dois. Enquanto isso, a Jiang-Hee ficaria se perguntando se casar significa que eles vão ter que consumar o casamento durante a noite de cerimônia. E então ela até precisaria dar nascimento a 5 crianças. Ela fica se perguntando se está sendo muito impulsiva. Em voz alta, a garota fala que essa casa não está em ruínas, que nem como ele disse. O prota responde dizendo que ela está certa, ele exagerou um pouco, e fala também pra ela esperar só mais um pouquinho, só mais alguns anos, e então os dois serão capazes de se mudarem para uma grande e nova casa. Por algum motivo, a Jiang-Hee fala que ela vai fazer como os romanos fazem, ou faziam, e no seu pensamento ela fala que se o protagonista acabar terminando com ela baterá nele até a morte de qualquer forma. Mas o protagonista abraça mais ainda dizendo que está tudo bem os dois terem a cerimônia primeiro, então os dois poderão dormir juntos. Ele diz também que a noite será pura e inocente. Duvido. A Jiang-Hee fica um pouco envergonhada ali e diz que o protagonista está a cutucando de novo. É um cara de pau mesmo, não cria vergonha na cara. Parecendo um pimentão, o protagonista pensa que ele estava rindo do Qin Hao, no caso Haozi, por ser inexperiente, mas agora ele está agindo do mesmo jeito e decide que não zoará mais o Haozi nenhuma vez. A Jiang-Hee se levanta dizendo que agora sim ela vai ir pra cozinha cozinhar. Mas antes de ir, de novo, a samurai diz que se casar e ter crianças parece ser assustador. O protagonista pergunta se ela não quer ter nenhum. A samurai responde que não é isso. Ela só tá dizendo que parece assustador mesmo. A samurai questiona o protagonista quantas crianças ele quer. O garoto até mostra com os dedos, respondendo que 2. A samurai fica surpresa
surpresa por ser somente 2. O protagonista pergunta se ela acha isso pouco. Já no seu pensamento ele se questiona se as pessoas antigas eram tão incríveis assim. Até porque eles realmente procuravam ter tipo 5 ou 8 crianças. Mas a Jang Hee fica falando que não vai dar nenhum para o protagonista. E o garoto simplesmente responde ok. E ela fica mais surpresa ainda, sem reação com essa resposta. O garoto diz em voz alta que algumas pessoas atualmente não querem ter alguma criança. Ele fala que crianças são só monstrinhos com 2 pernas. A samurai fica totalmente surpresa e pergunta a ele como que alguém poderia aceitar não ter nenhuma criança. E pergunta também qual que seria o sentido dele se tornar o marido dela então. O protagonista responde que quer ter ela como esposa para ficar abraçado com ela enquanto dormem juntos. Claro, eles não precisam fazer nada para ter crianças. E pergunta se ela também não acha que seria confortável dormir com a fragrância e o corpo quentinho da sua esposa à noite. A samurai, um pouco tímida ali, pergunta se então, se eles podem ter uma criança. O protagonista já pergunta pra ela o que foi que ela disse, mas a Jang fica com vergonha demais pra repetir e fala que não disse nada. Depois dela sair, o protagonista se pergunta no seu pensamento se ele escutou certo, se ela disse sobre ter uma criança. Mas de qualquer forma, isso é tudo para o futuro, até porque essas coisas não tem nada a ver com ele atual. E o protagonista ainda não teve o suficiente na sua vida, não pra ser pai. A cena muda pra obra mostrando uma receita da Jang Hee, ela mesma que fez, onde o primeiro passo é aquecer as sobras das costelas do almoço. Depois adicionar melão de inverno neles. Mas melão de inverno é o nome do gato, né não? O próximo passo é derramar macarrão cozido dentro da sopa. E então, uma sopa de macarrão delicioso está pronta. Que o protagonista já está ali enchendo o buchinho dele. Puxando o assunto com sua namorada, ele pergunta se ela diz que já está pronta para se casar. E se isso significa que ele pode se mudar para dentro do quarto dela. A samurai já o corta dizendo que de jeito nenhum, porque eles não estão casados ainda. Então se o protagonista se mudar para dentro do quarto dela, isso vai ser considerado adultério. O protagonista pergunta onde que ela aprendeu essas coisas. Mesmo assim a samurai fala que ele não pode de qualquer jeito, senão os dois serão afogados em celas de porcos. E a consumação vai ter que esperar até eles se casarem de verdade. A garota não deixará o protagonista enganar para ter uma criança, para fazer uma. Mas o protagonista pergunta do que ela tem medo, porque ele não consegue ir contra ela. E a samurai fica irritada perguntando se ele tentaria, se ele conseguisse ir contra ela. O safado simplesmente disfarça ali e não responde nada. Mas o prota fala que não faria isso mesmo se ele fosse mais forte do que ela. Ele fará as coisas que ele gosta somente com o consentimento dela. E outra, ele quer apenas dormir junto, e é só isso. O abusado ainda fala que mais cedo ou mais tarde, ele convencerá ela a ir até a cama dele, por si mesma, por vontade própria. Mas a samurai gritando, diz que não vai não. A cena muda para o protagonista saindo da cozinha, pensando que ainda parece ser cedo. Ele terminou de lavar todos os pratos. E um tempo depois, ele aparece de volta na sala com a samurai, pegando o melão de inverno e tirando ele do caminho, pra ficar do lado da sua namorada, próxima dela. Isso enquanto ele fala que é hora de carregar as suas energias. Olha o gatinho na frente do ventilador. Coitado, tá com calor. Lá no sofá, a samurai já tá com os pés em cima das pernas do prota. Eu perguntando por que ele sempre gosta de tocar nos pés dela. Enquanto isso, a garota tá pensando que o seu corpo tá se sentindo meio estranho. Ela continua se sentindo como se quisesse fazer alguma coisa a mais. O protagonista responde a pergunta dela dizendo que esteve pensando sobre essa pergunta. E a conclusão que ele teve é que ele não gosta da ação de tocar as pernas dela, mas ele gosta de ver ela agindo toda envergonhada depois de ser tocada. A Jang Hee, escutando isso, pergunta assim então, se ela não agir envergonhada, o protagonista não vai mais gostar disso. O prota responde que não é bem isso, mas é claro que vai ser um pouco menos divertido. Mesmo assim, ele ainda sabe que atualmente ela continua com vergonha disso. Só que do nada, por algum motivo, o protagonista pergunta o que ela está fazendo. O garoto já tira os pés dela de cima da sua perna. A samurai não entende a reação dele e se pergunta no seu pensamento se ela tocou em alguma parte estranha nele. O protagonista começa a surtar ali. A Jang Hee pensa que essa reação dele é incrível. Menina fez arte. O protagonista se levanta dizendo que ele está indo tomar um banho. A cena muda para o protagonista já no banheiro tomando seu banho e a samurai esperando ele no sofá. Alguns minutos depois ele finalmente reaparece saindo do banheiro. Só que um silêncio gigante fica ali. O garoto, parecendo um pimentão, tenta conversar com ela puxando assunto, dizendo que já são 10h07 da noite. Eu falei errado, 7h10. A samurai, depois de pensar um pouco, percebe que se esqueceu de fazer a live. Então ela já corre pra mesa no computador. Mas ela ainda pensa que continua pensando, se sentindo como se eles não fossem mais puros. A garota ainda olha para o protagonista
protagonista. E do nada começa a falar que a juventude é a porção mais ativa e energética da sociedade inteira. Eles são os mais dispostos a aprender e se manter conservadores, especialmente nessa era. Com conhecimento, é como estar no topo de uma montanha. Você pode ver coisas distantes. Agora, sem conhecimento, é como andar na escuridão. É miserável. E a protagonista confusa pergunta sobre o que ela está falando. A samurai responde que não é nada. O protagonista fala pra samurai que ele não vai ficar ali com ela hoje. Ele vai continuar a sua malha de cota de malha ali. Até porque ele tá pensando que ele precisa se acalmar um pouco. Enquanto isso, a samurai tá iniciando a stream. Porém, o protagonista ainda está ali atrás. O pessoal do chat começa a mandar mensagens. Então, a protagonista começa a falar com o público, dizendo que ele não vai ficar em pé hoje. Em vez disso, ele vai demonstrar como fazer uma cota de malha. O pessoal do chat fica surpreso, enquanto a samurai fica ali bravinha, pensando que ninguém está ali pra assistir ela jogando. E o Prata está ali sorrindo, dizendo que ele garante a todos que eles vão ver algo que nunca viram antes. E o Kingsley começa a explicar a todos, dizendo que ali na sua mão são anéis abertos. Eles devem conectar 4 anéis em um outro, desse jeito que ele tá mostrando. E então esticar os 4 que estão no lado. Com isso, eles podem lentamente fazer um pedaço de cota de malha. Um do chat pergunta ao protagonista se ele é de tipo da família de um general, pra fazer armaduras e praticar artes marciais. E o Prata brinca, não responde que ele está certo, até porque o seu tatara, enfim, algumas gerações atrás, era um homem chamado Chuchu, que estava por trás do golpe chamado, esqueci o nome, punho tolo de tigre, que ele estava praticando. Ele explica também que quando praticar o punho, primeiro tem que treinar a cintura. A cintura é o foco de toda a força. A força inicia do chão, é enviada para as pernas e dominada a cintura relaxa, afunda e gira primeiro. Somente então a força pode alcançar os ombros, cotovelos, pulsos e mãos. Com isso, uma pessoa do chat pergunta se então o sobrenome do streamer, no caso o protagonista, é Shu, e um outro pergunta ao protagonista se o que ele estava treinando não era algo chamado punho de Taiji. O garoto responde que o mundo das artes marciais está sempre mudando, mas é inseparável de suas raízes. Portanto, todas as artes de punho são na verdade a mesma. Só que também tinha um outro que perguntou se o protagonista e a samurai eram irmãos que estavam streamando juntos. A Jianghi fica meio nervosa vendo isso, e ela fala na lata que os dois são namorados e namoradas, não irmãos. Todo mundo do chat ali fica surpreso. Inclusive esse primeiro 666, eu acho que é incrível, o significado é incrível. Um outro fala que sempre soube que alguma coisa não estava certa. Outro diz que normalmente é o namorado que joga os jogos, e a namorada que fica comendo as coisas enquanto fazem outras coisas. Enfim, depois de tudo isso, eles continuam fazendo os seus papéis ali, a Jianghi streamando jogando e o protagonista fazendo a sua cota de malha. Só que o garoto parece estar meio inquieto com esse silêncio. Olhando pra baixo, o cara de pau vê as sandálias da samurai, mas ele já tenta parar de pensar nisso, até porque a stream ainda está ao vivo. Ele pensa que o número de pessoas na live stream é um pouco pequena, embora ele fazer a cota de malha é interessante e novo para os viewers mais velhos. Agora não sei se ele falou da idade ou do tempo que as pessoas assistem, porém ele percebe que isso não é muito amigável para os novos viewers. Parece que a taxa de retenção não está tão alta, então ele decide ficar em pé de novo. Obviamente o pessoal do chat ali gosta disso, mas a Jianghi fica irritada e pergunta se os viewers podem simplesmente assistir ela jogando ao invés de ficar olhando para o prota. Um deles fala que ele está assistindo, ele sempre esteve assistindo. Um outro fala que esteve assistindo também, mas parece que a habilidade dela tá um pouco diferente hoje, porque ela já perdeu algumas outras vezes já. Então ele pergunta se tá difícil demais para ela jogar em alto nível ou ela tá em um estado ruim. A Jianghi não consegue encontrar uma resposta para isso. Ela só pensa que isso tudo é culpa do protagonista. Então ela dá a desculpa de que subiu o nível da arena e ainda não conseguiu se acostumar com ela. Porém a garota já muda o seu pensamento e diz que vai ser tudo diferente para o seu público nessa nova partida. Dito e feito, a samurai fez milagres conseguindo uma sequência de 5 vitórias. Depois de desligar a live, o protagonista vai perto dela perguntando se eles podem assistir um filme agora, mas a samurai recusa essa ideia e por isso do nada o protagonista por algum motivo fala que ele tem que dizer que ele não mijou nas calças. A samurai fica sem reação, dá até aquela olhadinha, depois se levanta de sua cadeira indo até seu quarto e fechando a porta com força. Lá do outro lado ela aparece toda envergonhada, pensando que os dois são namorado e namorada, e é normal, eles devem ter uma consciência limpa. Já do outro lado com o protagonista, o garoto tá pensando que sentimentos são realmente complicados, porém olhando pra frente ele percebe essa intenção assassina da samurai
samurai. O samurai começa a falar em voz alta sobre os seus pés, mas o protagonista logo diz que ele não vai fazer nada estranho com os pés dela. Mas a cena muda para outro dia e o protagonista de novo está treinando com uma espada. Só que ele tá meio desconfortável porque a samurai está em sua frente o encarando. O garoto pergunta a ela por que ela não foi sair para explorar ainda. A garota responde com grosseria, dizendo que ela quer aprender a como mexer no computador e ela vai sair só quando ela quiser sair. A Jean-Guerri fica olhando para o protagonista com essa cara dela aqui. E o coitado pensa que ela está o encarando com aqueles olhos de novo. E agora ele realmente está com medo de que a guerreira vai do nada levantar as cobertas dele um dia e o prender na cama. Tipo quando eles se beijaram antes. A garota se mostrou muito envergonhada primeiro, mas uma vez que ela provou daquela sensação de ter aquele poder, ela começou a fazer isso em qualquer momento. E agora só depois de o prender por um tempo, é que ela finalmente solta ele e deixa ele a abraçar. O protagonista, depois de terminar seu treino, guarda a espada e fala pra Jean-Guerri que ele precisa sair pra fazer alguma coisa, enquanto ele pensa que parece que a samurai está pronta pra comer ele vivo. O protagonista pensa também que ele não vai seguir o exemplo da garota e enviar mensagem o tempo todo. Ele simplesmente vai sair. Com esse ele não parecerá um sapo com uma mochila indo embora. Não entendi o pensamento dele não. Enquanto caminha, o garoto olha pra cima pensando que o clima hoje está realmente muito bom. Depois de um tempo ele se encontra com o guarda, que cumprimenta o protagonista. Mas depois de ser encarado, o garoto pergunta ao guarda o porquê ele está o encarando desse jeito. O velho fala que o prota e sua namorada saem separadamente, em turnos diferentes. Mas o protagonista fala que não é isso que ele tá pensando. Porém ele fala que o guarda deve se lembrar de tentar fumar menos. O porteiro fala que o protagonista não entende e diz que um cigarro depois de uma refeição faz ele feliz como os deuses. Só que o protagonista fala que essa afirmação dele foi estudada por cientistas e foi provado que está errado. O guarda fica surpreso que cientistas estudaram isso. O prota fala que os cientistas encontraram, na verdade descobriram, que não existem deuses nesse mundo. O guarda simplesmente fica com essa cara fechada dele. Mas a cena muda para outro local, onde o protagonista aparece naquele mesmo banco que a samurai estava. O garoto fica pensativo, até que aparece a tia, curiosa com algo. Ela fica se perguntando o que há com esse casal de jovens. Na última vez ela viu a Jean-Guerri sentada ali, e ela não sabia onde a garota estava olhando. Mas agora é o Kingsley sentado ali também. A tia se aproxima do protagonista, perguntando se tem algum tesouro para o caminho em que ele está olhando, ou algo do tipo. O Kingsley responde dizendo que não é um tesouro, ele só acha interessante olhar para longas distâncias. A tia fica assustada com isso e pergunta ao protagonista o porquê os jovens, como eles, pensam sobre coisas tão estranhas. E o garoto no seu pensamento fica se perguntando o porquê isso é estranho e como que é estranho. Mudando de cena, aparecem algumas crianças com mochila nas costas. O protagonista, ainda sentado ali na cadeira, pega o seu celular abrindo um aplicativo. Enquanto isso ele pensa que isso o lembra que é a hora da guerreira ir pra escola. Ele pensa que depois que ela completar todos aqueles livros de estudos que ele comprou a ela, contará como se ela estivesse se graduando em uma escola primária. E quando chegar a hora, ele vai tirar print de um certificado de graduação pra ela. Com certeza, isso deverá fazer a garota feliz. A cena muda de novo, com um pedido do protagonista chegando na casa dele, e o garoto agradece. Lá dentro da casa, a samurai aparece perguntando ao garoto o que é isso na caixa. E o prota responde dizendo que ela vai saber mais tarde. E pensa que uma vez que essa caixa for aberta, o sorriso da guerreira pode não ser tão bonito quanto antes. O garoto pergunta pro samurai se ela tá com vontade de sair e jogar, brincar, não sei. No caso, no dia seguinte a esse. E pensa que eles têm que sair e jogar um pouco antes da escola dela começar. Até porque a vida deve ter um senso de cerimônia. A samurai pergunta pra onde eles vão. O protagonista responde que é um parque de diversão. E fala que já que vai ser depois dos feriados, não deverá ter tantas pessoas lá. Então as linhas de ônibus não devem demorar tanto pra ir e vir no caminho. A samurai fica animada escutando o parque de diversões. E do nada ela vai se sentar na mesa do computador, pesquisando o que é isso na internet. Aparecem alguns resultados ali que eu tô com preguiça de ler. Por algum motivo, o protagonista chega atrás da samurai, perguntando se ela sabe que essa é a estratégia para encontrar os pontos de ataque ao favor dela. O garoto pensa que não é de se admirar que ela está aprendendo as coisas tão rápido, sendo que ela tá procurando por tudo, todos os dias na internet. A samurai, depois de escutar o que o protagonista falou, pergunta de que estratégia ele está falando. O garoto responde que é uma onde ele ainda não fez nada com ela, mas ela já está preparada para tudo. A samurai tímida pergunta se ele realmente não fez nada
com ela? O garoto responde que não por agora, até porque eles estão em uma relação consensual. Caso contrário, ela teria o arremessado contra a parede. Mas ele pensa também que se ele fosse descrever o conhecimento dela com um valor específico, 60% do que ela fez com ele foi ensinado por ele, e os outros 40% foi por a estratégia dela. Parece que nem o próprio tradutor da obra entendeu o que ele quis dizer. Mas enfim, a samurai escuta o que o protagonista disse. Do nada a samurai fala a seguinte frase: me engane uma vez, é culpa sua. Me engane 2 vezes, a culpa é minha. Me engane 3 vezes, a culpa é de ambos. O protagonista fica totalmente confuso com essa frase. E a garota fala ao protagonista que isso foi dito uma vez por um homem chamado Stephen King, um estrangeiro. O protagonista fica totalmente sem reação com isso. E o prota todo animado pensa que a habilidade de compreensão da guerreira tá muito boa. E ela vai ser capaz de se graduar na escola primária de primeira. Amanhecendo em outro dia, a Jiang reaparece arrumada fora de casa. O protagonista ao seu lado pergunta por que ela está usando um boné. A garota responde que ela só quer se esconder do sol, mas ela tá com muita preguiça pra usar um guarda-chuva. Só que o protagonista pega o boné dela e coloca na sua cabeça dizendo que ela pode usar isso quando ficar mais ensolarado. Até porque ela não tá parecendo tão confortável com isso agora. A Jiang fica incrédula com a audácia dele, mas o protagonista percebe que o ônibus deles chegaram. Mudando lá pra dentro, a samurai fala que ela já pegou todos os ônibus que passam por essa parada. O protagonista diz que isso é incrível. A Jiang olha pra ele, dizendo que vestir esse boné está o fazendo parecer como se fosse aqueles criminosos que aparecem nas TVs. Ela chega mais pertinho, dizendo que ele realmente tá parecendo como eles. O prota só precisa de uma máscara pra completar o look. O garoto fica tímido ali e agradece a ela pelo elogio, mas fala que, contanto que ela não pareça como se estivesse secretamente sussurrando planos criminosos pra ele, ele acha que vai parecer apenas uma pessoa normal. E a Jiang tá parecendo que tá na TPM, não pode ouvir nada do protagonista que já fica birrenta. Enquanto isso, o garoto tá pensando que a guerreira ainda continua sendo uma garotinha no fundo. Ela parecia um pouco apática e distante porque os seus sentimentos estavam reprimidos. E à medida que sua verdadeira natureza se revela aos poucos, ela deverá se tornar mais extrovertida e passará a gostar ainda mais das coisas no futuro. O garoto pega na mão dela pensando que um exemplo disso seria o romance, chegando em um outro local, no caso no parque de diversões. A Jiang fala ao protagonista que eles devem comprar ingresso dali na frente. O protagonista de novo pega na mão dela, falando pra ela não se apressar em entrar na fila e ir junto com ele. Chegando em um outro local, o protagonista chama a atenção do cara sentado ali, perguntando se ele tem ingresso com desconto ali. O vendedor responde que sim, por ali tá 180. Ele fala também que custou 260 na bilheteria, e é muito mais barato comprar ali do que na internet online. Essa é basicamente uma promoção para funcionários. A samurai, escutando a conversa dos dois, se pergunta no seu pensamento por que isso é tão caro. Depois do protagonista comprar o bilhete, o vendedor fala para os dois se divertirem. A samurai pergunta ao protagonista o porquê foi mais barato ali. O prota responde que é porque ali foi o preço interno. E os ingressos geralmente são dados como forma de benefícios para os funcionários ou algo do tipo, que os vendem para um proprietário de loja, que depois revende os bilhetes. Contanto que haja dinheiro para ser feito, existirá um mercado para isso. Assim, o proprietário de loja terá experiência suficiente para conseguir dinheiro, enquanto ele terá a oportunidade para economizar dinheiro. Mesmo assim, a Jiang pergunta se eles não perderiam dinheiro se não conseguissem vender os ingressos na bilheteria. O protagonista responde que depende bem da situação. Os ingressos mais baratos às vezes são liberados deliberadamente para atrair um público maior, enquanto outras vezes eles são só aproveitados mesmo. E a samurai ainda fica um pouco irritadinha, perguntando ao protagonista como que ele sabe todas essas coisas. O garoto responde que quando ela descobrir como que ele sabe disso, ela saberá também. Mudando de cena, o prota aparece segurando um papel com um mapa, pensando que esse lugar é muito grande, porque ele abrange cerca de 100 hectares de terra e é dividido em 9 zonas temáticas. Ele pensa também que agora que as férias terminaram, quase não há nenhum turista visitando o local. Basicamente, não há fila em muitas atrações, e o ingresso deve ser o suficiente para aproveitar o lugar inteiro. A Jiang olha para um lado, vendo um brinquedo gigantesco em cima dela. Só que a garota fica assustada e pergunta ao protagonista se esse é mesmo um lugar dedicado a se divertir. O garoto responde que sim, e fala que ela vai entender bem quando testar os brinquedos pelo menos uma vez. Enquanto isso, ele pensa que não pode deixar ela saber que essa é a primeira vez dele ali também. Depois de passar pela fila, os dois mostram
então um ingresso, finalmente subindo até um dos assentos do brinquedo. A Jang-hee fala que isso parece um pouco assustador pra ela, e pergunta se isso realmente não é uma forma de tortura. Mas o protagonista pergunta se alguém tão capaz como ela seria capaz de voar para baixo ou planar se alguma coisa ruim acontecesse. E a garota nem responde isso. Ela se encaixa ali no assento com medo, pensando que finalmente tá parecendo seguro o suficiente. Só que depois do brinquedo começar a andar, olha a reação do protagonista. Ele pensa que a guerreira tá certa. Essa é a merda de uma forma de tortura. O tempo passa para alguns minutos depois, quando ele finalmente pisa no chão de novo. Ele pensa que suas pernas não param de tremer. E se pergunta como que está a guerreira. Só que ela também não tá muito bem não. Com isso, os dois vão se acalmar um pouco sentando em um banco. O abusado ainda pergunta pra namorada dele se ela ainda quer fazer aquilo de novo. A samurai não responde a pergunta dele e responde perguntando se ele quer ir também. Mas ninguém responde nada. Então finalmente o protagonista pergunta se ela também ficou assustada, mesmo com todas aquelas habilidades de artes marciais dela. E a garota responde dizendo que se ela não estivesse amarrada, ela não teria nem medo de pular de uma altura tão alta. Depois disso, os dois ficam em silêncio, até a Jang-hee perguntar ao protagonista se ele quer ir de novo, dizendo que ela pode simplesmente assistir ele dali. Mas o garoto responde perguntando que tal ele observar ela em vez disso. Mas claramente, como nenhum dos dois querem voltar para aquele brinquedo, eles só ficam vendo outras pessoas indo nele. A samurai fica surpresa, perguntando ao protagonista como que essas pessoas conseguem aproveitar tanto isso. E o garoto responde dizendo que poderia ser que alguns deles foram forçados a ir. Por exemplo, a namorada pode querer ir nele, e o namorado não tem outra escolha a não ser seguir. A Jang-hee diz ao prota que ela nunca acompanharia o protagonista naquele brinquedo de novo. E a prota responde dizendo que parece que os sentimentos dela por ele não são fortes o suficiente ainda. A Jang-hee pergunta se então ele acompanharia ela. O garoto claramente responde que não, ele não acompanharia ninguém nisso. Aí fica um climinha ali meio ruinzinho entre os dois. O protagonista começa a pensar ali que dois covardes tendo uma discussão séria sobre algo que nunca vai acontecer é um tipo de estupidez. Mas ele já se contraria do que ele disse, pensando agora que é óbvio que qualquer um dos dois está disposto a ter uma nova tentativa naquele brinquedo. A Jang-hee fala pro protagonista que se existisse algo assim na época dela, ela amarraria qualquer pessoa desonesta no brinquedo e o ligaria por algumas horas. O prata já manda ela parar de falar nessas coisas. Um tempinho depois, o garoto fala que é raro eles irem para um lugar assim. Então ele fala que eles deveriam tirar algumas fotos. A Jang-hee aceita a ideia dele e pensa que o ingresso custou mais do que 100 yuans, então ela tem que fazer o seu dinheiro valer a pena. O protagonista pega o seu celular e vai tirando várias fotos diferentes da samurai. E depois de tudo isso, o garoto pensa que para um passeio equilibrado no parque de diversões, ir pro carrossel parece ser uma boa ideia, embora seja um pouco estranho para um homem crescido como ele ir para um brinquedo desses. Ele nunca apareceria em um lugar daqueles se não tivesse acompanhado com sua namorada. O garoto pergunta pra Jang-hee se ela já está pronta para mais diversão, só que ela tá com uma reação diferente do esperado. Do nada ela pergunta ao protagonista ou porque ele é sempre tão rápido quando está usando o banheiro. O garoto responde que é porque ele é um homem, ele só tem que chacoalhar e tal. A Jang-hee fica envergonhada, mas pra que foi perguntar também, né? Ela pergunta chacoalhar o quê? E o garoto fala que foi ela que quis perguntar sobre esse assunto. Ela ainda não discorda dele, simplesmente pega o boné que ele está usando e coloca nela mesma, pensando que ela não pode ter qualquer bronzeado a mais no seu corpo. O protagonista diz que agora eles vão para o carrossel. A Jang-hee fica surpresa por ele ainda estar disposto a ir para mais brinquedos diferentes. Minha mãe falava que esse porquinho aqui, o desenho desse porquinho era do diabo. Eu não assistia não. A Peppa Pig. O protagonista começa a explicar pra Jang-hee que ela não vai, tipo, voar que nem no último brinquedo. Ela apenas será jogada por direções diferentes, como se ela estivesse andando de cavalo. Mas caramba, que explicação doida é essa, hein? A Jang-hee aceita dizendo que eles devem dar uma olhada então. Enquanto isso, ela pensa que se esse brinquedo for uma armadilha pra ela, e se na verdade isso a fazer voar que nem no último brinquedo, ela simplesmente o deixará ir sozinho. Mas a cena já muda pra ela com a expressão toda animada. E o protagonista ali se perguntando o porquê que ele teve essa ideia. O prata tá pensando que a guerreira já esteve nesse brinquedo por meia hora. Ela deve estar tentando fazer o seu dinheiro valer a pena, como se ela sentisse que
que a passagem foi muito cara. A Jiang-hee olha pra trás vendo o protagonista e percebe que ele enviou uma mensagem pra ela pelo celular. Ligando o telefone, o garoto a pergunta se ela quer tentar fazer alguma outra coisa, mas a Jiang-hee decidiu responder dizendo que ela quer sentar ali só por mais um pouquinho de tempo. Só que a samurai falou em áudio pra ele, então a protagonista pensa que é meio estranho perceber que a voz que é gravada no celular é um pouco diferente da de quando ele escuta perto dele. Respondendo a garota por uma mensagem de voz também, o protagonista fala que eles já estiveram nesse brinquedo por muito tempo, e mesmo criancinhas pequenas não ficariam tanto tempo assim que nem ela. A samurai em cima do cavalo ali pensa que parece que esse brinquedo que ela está agora é o único que é feito para entretenimento, porque todos os outros são para tortura apenas, além de que não são divertidos. Eles pagaram apenas para sofrerem. Do nada, a garota começa a apontar para uma direção, falando para o protagonista olhar para lá, falando para ele se amarrar em uma cadeira e ficar pendurado por cima, pois ela o observará de baixo. Claramente, o garoto fica irritado perguntando a ela o porquê ele se amarraria em uma cadeira enquanto ela fica assistindo ele dali. Então a samurai o pergunta o porquê eles deveriam ir para outro brinquedo então, porque esse que ela está agora é o melhor. Do nada, por algum motivo, começa uma música com um clima meio ruim em volta, e a cena muda pra samurai irritada, e o protagonista está ali pensando que quem quer que seja que está encarregado de escolher as músicas é um gênio, porque escolheu tocar essa música logo agora no carrossel. Ele trouxe a guerreira até ali para que ela experimentasse como é e tivesse um dia divertido, mas ele não esperava que essas coisas acontecessem. O garoto pega no braço da sua namorada, dizendo que desde que eles estejam ali, eles podem muito bem experimentar qualquer coisa que eles gostarem, até porque ela não vai saber se é divertido ou assustador até ela experimentar, e se não tentar, acabará se arrependendo de não ter tentado. O protagonista fala pra samurai para eles darem uma olhada em outro local, onde há uma zona egípcia. Ele fala que o Egito era um país, na verdade é um país ocidental, e há desertos por toda parte. Eles têm pirâmides e outras coisas também, além de que gostam até mesmo de mumificar pessoas. Mas o garoto percebe que a Jiang-hee tá quieta, então ele se aproxima dela, perguntando se ela já pensou que eles seriam assim no futuro. A garota pergunta, como assim, tipo como? E a prota responde desse jeito, roubando a bebida dela. A Jiang-hee fica brava pensando que ela demorou de propósito pra tomar esse suco, só pra saboreá-lo direito, e fala pra ele que se fosse no passado, ela usaria apenas uma de suas palmas. O protagonista pergunta se ela está falando de bater nele até a morte, mas a Jiang-hee simplesmente o olha sem dizer nada. Mudando de cena, os dois aparecem em um outro local. O prota vê uma tabela com os preços ali e pensa que os prêmios da galeria de tiro e dos dardos são praticamente as mesmas. Tem um rapazinho no balcão ali, falando para o prota testar com a namorada dele o brinquedo. A Jiang-hee pergunta ao protagonista se eles poderiam ganhar todos os prêmios ali se eles acertassem tudo. Com isso, o atendente fica pensando que os dois nem mesmo jogaram uma rodada ainda e já estão pensando se conseguem carregar todos os prêmios. Ele já viu pessoas discutindo sobre o prêmio que querem, mas essa é a primeira vez que ele vê alguém pensando nesse problema. O protagonista fala que ele vai pegar 10 dardos primeiro. O garoto responde que são 20 dardos por 50 yuans, mas o prota de novo fala que 10 dardos são o suficiente. Então o prota consegue o que ele quer, entregando um deles pra Jiang-hee, que pergunta se ela só tem que acertar todos os balões e estourar eles. O protagonista responde que sim, e explica que se ela estourar 3 balões, ela ganha um chaveiro. 6 a permitem escolher entre os brinquedos ali. 9 a permite escolher entre os cintos de brinquedo e os dispositivos de transformação. E ela pode escolher qualquer prêmio que quiser se acertar todos os 10 dardos, incluindo aquele grande bicho de pelúcia pendurado. A Jiang-hee fica pensando que ela não pode acreditar que existe tal empresa com um bom negócio assim. A Jiang-hee perguntando ao protagonista o questiona de qual brinquedo ele quer, talvez o cinto de brinquedo, mas o garoto responde que ele quer o urso, para que ela possa abraçá-lo e dormir à noite. Eles podem tentar pegar o cinto durante o jogo de tiro depois, mas o prota vê a Jiang-hee ajeitando 3 dardos de uma vez. Ele fala pra ela esperar e diz pra ela tentar apenas um de cada vez. Enquanto isso, o atendente ali tá pensando que as expressões sérias no rosto dos dois estão o arrepiando. Ele se pergunta se os dois são profissionais disfarçados, talvez ex-militares, mas ele pensa também que armas de brinquedo são diferentes de armas de verdade, e é ainda mais difícil fazer isso com peças. Fica se perguntando de onde que os dois estão tirando tanta confiança. Só que do nada ele já começa a escutar todos os balões ali estourando. Depois de acertar todos os 10, a Jiang-hee pergunta se ela pode pegar o seu presente, o seu prêmio agora. O garoto fala pra ela ir em frente, assustado. Mudando de cena, ela já aparece com um urso gigante ali, quase do tamanho dela. E o protagonista pergunta pra samurai se ela ainda quer o cinturão. Na verdade, eu acho que a samurai pergunta ao prota
Só que o atendente já quase chorando ali fala para os dois que eles estão administrando um pequeno negócio ali. E ele entende esses profissionais como os dois querem pagar pela emoção e não há problemas em acertar 1 ou 2 prêmios. Mas só pode ser isso, caso contrário será difícil para ele se explicar pro seu chefe. Então o Prota fala pra Samurai que eles vão jogar aquilo só uma vez mesmo. E pede até pra ela deixar ele tirar uma foto dela. Só que como o protagonista falou que brincaria apenas uma vez com o dardo, ele pede agora armas de brinquedo de verdade. De brinquedo. A Jiangri já pega um na mão ali e diz ao garoto que ela não sabe como que brinca com isso, que na época dela não tinham armas. O garoto diz que ela realmente nunca jogou isso antes, mas ela precisa experimentar. O atendente ali chama a atenção dos dois perguntando se eles já praticaram antes de brincar com dardos. E o Prota responde dizendo que os dois são de uma associação chamada Dardos Recreativos de Jiangsheng. O cara brinca demais. E o atendente pensa que parece que não há apenas 1 ou 2 pessoas assim por ali. Ele vai ter que contar para o seu chefe que Jiangsheng tem um monte dessas pessoas que não tem mais nada melhor pra fazer. Caso contrário, os dois ali podem espalhar a notícia quando forem embora e organizar um passeio em grupo pra essa associação qualquer e ir até ali. Mudando de cena para um amigo riquinho do protagonista. Ele liga o seu celular depois de receber uma mensagem do protagonista que o enviou uma foto da Jiangri. Por mensagem, o riquinho fala ao protagonista que ele não quis ir até ali quando ele o convidou da última vez, mas agora está indo ali escondido com a namorada pra jogar. O Prota responde que ele só foi até ali porque não tem filas nesse horário. O riquinho diz que esse lugar que a Jiangri e ele é uma fraude, porque ele gastou mais de 1000 yuans pra conseguir o dispositivo de transformação. É basicamente o suficiente para comprar uma lista inteira de outros itens. O Prota responde que todo esse gasto é por responsabilidade dele, por ter um gasto impulsivo. Pra zoar ainda mais com a cara do seu amigo, ele tira uma foto de si mesmo com um dos prêmios e manda por mensagem para o riquinho. Enquanto isso, a Jiangri fala que ela terminou, mas não achou divertido. Essa arminha parece um pouco mais inútil do que os dardos de antes. Mesmo assim, o atendente entrega um chaveiro como um pequeno prêmio pra ela. Com isso, o protagonista pergunta se esse chaveiro vem em conjunto pra casal e pede mais dardos pra outra rodada. Só que o atendente já tá de saco cheio e só fala para o protagonista escolher qual que ele quer. Mesmo assim, o garoto fala que ele quer apenas brincar uma outra vez, porque a sua namorada gostou dessa brincadeira. Isso enquanto toca no cabelo dela, a deixando irritada. O atendente já começa a implorar pra alguém o salvar ali. A cena muda de novo e os dois já estão caminhando para um outro local, com a Jiangri com o seu gigante urso. O protagonista fica olhando pra ela toda animadinha e pergunta se ela se divertiu. A samurai fala que sim, porque ela conseguiu um urso tão grande praticamente sem nenhum esforço. Ela pergunta se deve valer bastante, e o garoto responde perguntando por que ela quer saber disso, se ela quer vender ele, e se não seria melhor ela abraçar isso dormindo. O safado ainda fala que ela pode abraçá-lo para obter experiência abraçando. A samurai já desconfiada pergunta experiência para o quê? O garoto não responde, ela pergunta de novo experiência para o quê? Mas ele só muda o assunto pegando na mão dela dizendo para eles deixarem esse assunto para uma outra hora, pois agora eles vão guardar esse urso e encontrar um lugar para comer. Mudando de cena, em um restaurante ali, o garoto e ela se sentam. O Prota fala que eles vão fazer o pedido primeiro e quando terminarem de comer, eles podem ir na roda gigante depois. A samurai curiosa pergunta o que é essa roda gigante. O garoto responde dizendo que é uma coisa enorme e giratória, que é a mais alta do parque de diversões, mas ele se move bem devagar. Embora suba um pouco alto, não vai ter um problema, pois ela não tem medo de altura. Um pouquinho desconfiada, a Jiangri só fala, certo, entendi. Depois disso, enquanto eles esperam o pedido, o protagonista olha para as mãos da samurai pensando que essas mãos são mais do que capazes de derrotar várias pessoas como ele, e ajudar a integrar uma pessoa tão perigosa na sociedade e transformá-la em uma esposa em potencial faz parte do seu dever. Se for por isso, ele será o passivo, sem problema algum. Mas depois, assustado, ele se pergunta se isso significa que o seu lugar na família também acabou. Rapaz, não entende nada, por que tá se perguntando isso? Já a samurai tá percebendo que o protagonista está encarando a mão dela e a olhando fixamente, se distraindo totalmente de novo. Atualmente, tudo o que ela está fazendo é usar um teclado e um mouse, além de aplicar frequentemente creme hidratante perfumado nas suas mãos. Ela se pergunta se será que as suas mãos estão mais brancas e macias agora. Isso enquanto do nada o protagonista pega na mão dela e dá um beijinho ali do nada. A samurai toda tímida o chama de tarado de novo. A cena muda pra agora, perto daquela roda gigante que o protagonista falou, e a samurai fala que isso realmente é bem alto. Depois de pagar a passagem, os dois entram em um dos, sei lá, dos negocinhos ali, se sentando no banco. A samurai percebe que realmente tá se movendo bem lento, enquanto os dois ficam aproveitando tudo. Ela olha pro seu namorado, até
até perceber a reação dele e perguntar se ele está com medo da altura. O prata tenta disfarçar, dizendo que não tem como ele estar com medo disso. Claramente, a samurai não acredita nisso. O prata pergunta se ela não tem mesmo nem um pouquinho de medo. E a samurai questiona o que tem de tão assustador nisso. Não é como se eles estivessem sendo jogados por todo lado enquanto estão presos apenas em uma cadeira, que nem no primeiro brinquedo que eles foram. A Jiangri se levanta, indo para o lado do protagonista ali. Ela pergunta se ele realmente tá com medo de cair. O garoto de novo responde que não é isso, porque esse brinquedo não vai cair enquanto eles não estiverem correndo e pulando por ali. Só que ele diz que é muito alto e é um instinto natural ter medo. A Jiangri começa a olhar para baixo e pensa que se ela se conseguisse sair, se agarrar às vigas de sustentação, não deveria ser um problema para ela ficar pulando para a próxima cabine. Só que ela percebe que realmente tá mais alto do que ela pensou. Já o protagonista aproveita para tirar mais uma foto dela, pensando que seria uma pena não tirar uma foto da guerreira com esse boné dela. Mas do nada, agora a samurai toca na mão do protagonista e ele pergunta o porquê ela está fazendo isso. A samurai o questiona, perguntando se ela já perguntou para ele isso quando ele segurava a mão dela. O protagonista fica sem respostas ali. A samurai pensa que a mão do Shuking são maiores e mais grossas do que a dela, e a palma da mão dele sempre parece muito macia. Ela também consegue sentir o calor sempre que ele envolve os pés dela com aquelas mãos. Do nada a garota dá um beijinho na mão do prata também, devolvendo o que ele fez antes. O garoto fica todo tímido ali perguntando por que ela de repente do nada assim beijou a mão dele. A garota responde que só está fazendo o que ele fez com ela também, e pensa que o Shuking também beijou a mão dela enquanto eles estavam comendo agora há pouco, e ele pode sentir o afeto que transborda desse gesto. Só que do nada o protagonista fala que ela está sendo um pouco pervertida. A samurai fica envergonhada se perguntando no seu pensamento por que ele está pensando assim dela. O cara de pau fala que ela poderia acariciar e beijar o pescoço dele também, ou ela pode o abraçar, porque isso é como as garotas normalmente expressam sua afeição. Com isso do nada a garota se move, simplesmente o pressionando contra o vidro ali, e o garoto pensa que isso também funciona. Mas a cena já muda pra ela deitada no ombro do prota. Em voz alta o garoto diz que na verdade, lá no fundo, ele sente que tem um dever a cumprir como o guia dela, trazendo ela, a velha vovó de 1000 anos atrás, pra vivenciar passagens que ela nunca viu antes, testemunhar as belas facetas da vida e desfrutar dessa jornada fantástica. Ele recebeu uma grande responsabilidade dos céus. A Jiangri pergunta se ele não está fazendo isso agora, e simplesmente do nada ela decidiu agradecer, falando que ele está fazendo um ótimo trabalho. O protagonista de novo pega nas mãos da garota, aproximando de sua boca, questionando ela se ela não disse ontem que os dois não eram dignos. E o garoto pensa que, embora fora do seu trabalho ainda seja alguém egoísta em muitos aspectos, os céus provavelmente escolheram a pessoa errada. Um tempo se passa e eles descem do brinquedo, decidindo agora voltarem para casa. Só que no meio do caminho, com a Jiangri com esse urso gigante nos braços, todo mundo fica olhando em volta. Falando com o protagonista, a samurai diz que ela tem 3 ursos agora. No caso esse, a mochila dela e aquele que ela acabou batendo diversas vezes. O protagonista já fala que ele pode ser o quarto, que acompanha ela no quarto dela. E a samurai fala que ela não precisa disso. O protagonista fala pra ela não se esquecer do que ele disse antes. E fala de novo que vai a dar um presente daqui a 2 dias. A cena já muda para 2 dias depois. A samurai aparece com um livro ali. E o protagonista ao seu lado diz que ele preparou isso especialmente para ela. E fala que esses são presentes de amor, que são basicamente atividades escolares. A samurai pergunta ao protagonista se esses não são os livros que a Xiao Yan, a pequena criança, estava usando antes. O prota diz que ela acertou em cheio. Ele fala que ela também precisa aprender isso e poderá vender os seus vegetais salgados sem contar os dedos e sem murmurar para si mesma. O garoto começa a brincar, falando: venha experimentar a alegria que eu sentia quando estava na escola, e diz que esse é apenas um rascunho que ela precisará para as questões de matemática. A samurai irritada fala que ele tá parecendo como se precisasse de uma surra agora. O garoto diz que de qualquer forma o objetivo dela é resolver todas as questões. Ele arrancou a folha de respostas e ela não tem permissão para procurar as respostas online. Ela terá que responder a essas perguntas corretamente por conta própria. A samurai fica toda birrenta ali, mas tenta ler um pouco, só que um tempo depois a cabeça já começa a pegar fogo e ela começa a estressar pra caramba. Por algum motivo ela se pergunta por que essa pessoa no livro está enchendo e esvaziando o recipiente de água ao mesmo tempo. Enquanto isso, o protagonista fica treinando ali atrás usando uma espada. Até do nada ele interrompeu o estudo da Jiangri perguntando se não foi incrível isso que ele fez agora. Ele acabou de ouvir um som de assobio da espada. A samurai
samurai pensa que esse cara é realmente muito barulhento. Tão barulhento que ela realmente quer esfaqueá-lo até a morte, meu Deus, que isso? Mas do nada, o assunto dos dois é interrompido com um barulho de notificação do celular do prota. O protagonista atende o celular e já vai escutando uns gritos do Raulzi, dizendo que o prota deixou o pai dele meio estranho, porque ele nem leva mais o tirano pra passear e diz que quer fazer uma cota de malha enquanto torce angolas de metal com um alicate. O protagonista responde dizendo simplesmente que se eles foram honestos, a culpa é do Raulzi, por algum motivo. O policial fica indignado perguntando por que tudo isso é culpa dele. A protagonista fala que a porquê foi o Raulzi que ensinou o pai dele, no caso o pai do protagonista, a navegar em sites de vídeos. E foi o pai do prota que ensinou o pai do Raulzi a fazer isso também. E assim que o pai do Raulzi pegou o jeito, ele passou a visitar o canal do prota regularmente e se motivou a criar uma também, depois de assistir aos seus vídeos fazendo a cota de malha. O Raulzi não consegue responder isso e o protagonista começa a zombar dele dizendo: olha só como isso se voltou contra você. O policial já fica todo irritado. O Raulzi fala pro prota parar de sarcasmo e desesperado pergunta o que ele deveria fazer porque o seu pai está mexendo nessa coisa dia após dia. Mas o protagonista responde que isso não é um problema. Ele deve deixar o seu pai se divertir. Ele também leva o cachorro para brincar. O pai dele realmente conseguiu encontrar algo que o interessa de verdade. O prota pergunta se ele, como filho, precisa mesmo ficar controlando o que o pai dele faz. O prota diz que ele mesmo gosta de mexer nas coisas e quase nunca é um problema. Do nada um doidão da cabeça aqui começa a lançar outro golpe com a espada e pergunta ao seu amigo se ele escutou esse barulho. O Raulzi não escutou e pergunta do que ele tá falando. O prota responde que ele está praticando com uma espada agora. Mas o Raulzi confunde o que o protagonista falou e pergunta se ele tá praticando para ser humilde e diz que ele já é humilde o suficiente, não precisa praticar mais. Na língua chinesa, espada e humilde soam iguais. O protagonista fica indignado com seu amigo confundindo as palavras. Já joga o celular na mesa pensando que ele só precisa esperar até que ele domine as artes marciais. E então ele vai usar uma máscara, um terno justo e uma capa. E este será o chamado espadachim negro e branco. Oxi, ele patrulhará os becos e lutará contra o mal. O bichinho tá todo irritado, olha. Uma semana depois, a Jiang reaparece lendo um livro. Mas depois de achar tudo complicado, ela fica se perguntando qual que é o ponto de toda essa poesia sobre as ações de um tal de Xiaoming e Xiaohong. Tá dando uma dor de cabeça nela. Na verdade, parece que ela tá lendo um livro de questões complicadas. Ela fica se perguntando o porquê eles decidem fazer o mais difícil e tem opções mais fáceis de resolver os seus problemas. E ela pensa que quem fez essa pergunta é definitivamente um pervertido com fetiche por pés, que nem o Shuking. A garota fica se levantando ali toda inquieta, se mexendo pra todo lado, e o protagonista percebe isso. Ele fala pra ela não ficar frustrada, porque existem alguns benefícios em estudar, e o melhor benefício nisso é ganhar dinheiro, conseguir ganhar dinheiro. Ele explica que o jeito mais rápido de conseguir dinheiro é roubando um banco, mas se ela fosse usar violência, ela seria presa. Se ela fosse estudar e examinasse como bancos trabalham, ela seria capaz de passar sem ser vista e conseguir entrar como funcionária no banco. Ela pode trabalhar duro e continuar os seus planos por si mesma, e então ela será capaz de conseguir algum dinheiro do banco sem que ninguém saiba. Nem mesmo a polícia poderia ser capaz de prender ela. Cara safado ensinando essas coisas pra garota. Mas a Jiang percebe que entrar como funcionário é na verdade trabalhar e não roubar o banco. Com isso o protagonista parabeniza ela por ter percebido isso. A garota ainda fica indignada, mas o protagonista fala que ele vai sair por agora e fala pra ela se comportar em casa. Depois que o prota sai pela porta, a garota fica sozinha agora, só que ela parece não tá muito bem não. A Jiang vai pra janela olhando a protagonista lá fora, se perguntando o que é tão bom em sair quando está tão quente. Depois ela se senta de novo na frente do ventilador, até aproxima ele mais, aproveitando o vento só pra si. Tá parecendo criança fazendo graça, mas do nada aparece uma mensagem do protagonista falando para ela não fazer aquela coisa de ficar de frente para o ventilador e fazer barulhos estranhos. Ela já se assusta ali, mas como o garoto não tá ali, ela pensa que ele só tá blefando mesmo. Por mensagem ela mente dizendo que não está fazendo isso. O protagonista responde que é melhor que ela não esteja mesmo, porque ela já tem 19 anos e é uma adulta bem madura. A Jiang fica mais birrenta ainda. Ela olha para o livro que tá no chão jogado e fica irritada pensando que só de pensar sobre essas coisas a deixa nervosa, porque tudo no livro é difícil, é tudo idiota. Tudo que a garota tá querendo agora é cortar o livro ao meio com sua espada. Mesmo assim ela tenta se acalmar e aperta o botão para ligar o ventilador. Depois amarra seu cabelo, se preparando para mexer ali, pensando que fazer isso é realmente mais divertido do que ler e ter que fazer atividades. Na web ela pesquisa curso de informática do amador ao especialista, pensando que prometeu aprender algo.
algo. E aprender isso é a mesma coisa do que ler. Mas um tempinho depois, enquanto mexe ali nos drives, a garota pensa que já viu o Drive D antes. E havia apenas uma pasta de filmes lá. Ela fica se perguntando por que mostra que 300 GB de espaço estão ocupados. É mesmo, a escrita tá 169, mas a barra tá mais do que a metade. Na web de novo ela pergunta os motivos do porquê o Drive D parece que tá com pouco espaço. O Google vai dar uma resposta, na verdade várias. E uma delas é que o motivo pode ser que a unidade pode conter muitas pastas ocultas que normalmente não são visíveis, as quais também ocupam espaço do armazenamento. Ixi, aqui o Prota se lascou, viu? Mas um tempinho depois de novo, a Jang já animada pensa que ela resolveu um outro problema por si mesma. E isso foi incrível. Na verdade ela pensa que ela é muito incrível. Horas depois o protagonista volta em sua casa. Na mesa aparece a janta deles. O protagonista fica animado por ela ter feito essa refeição de novo, que é carne com cebolinha e pimentões refogados. Mas a Jang tá meio quieta ali. O protagonista se aproxima perguntando a ela o porquê ela está tão distraída agora. A garota responde que não é nada e vai ver o arroz. Só que o Prota ainda tá desconfiado. Minutos depois eles se sentam na mesa pra comer. O Prota ainda tá meio inquieto ali. Do nada ele pergunta por que ela esteve o encarando. A Jang tímida fala que isso não é verdade. O protagonista diz que o rosto dela tá muito vermelho, mas ela diz que é por causa do calor. Do nada ela se levanta dizendo que já está cheia. Ainda assim o protagonista tá inquieto de novo. A cena muda pra Jang agora na sala, pensando que agora é hora de streamar. O protagonista aparece já no computador perguntando por que ela trocou, na verdade desligou o volume. Toda envergonhada por algum motivo, a garota fala que ela cansou de ouvir Jiang Sheng e desligou o volume. Esse Xiang Sheng é uma obra de humor. A garota fala que não teria outro motivo pra isso. Depois disso, o protagonista para de encher o saco dela e volta a mexer com a sua cota de malha, enquanto a Jang fica streamando ali. A live tá com 532 viewers. O prota pensa que antigamente ele só estava acompanhando ela jogar, mas agora parece como se ela tivesse ficado realmente popular. Ele se pergunta se pode ser que ela pode ficar grande mesmo. Enquanto a Jang tá jogando ali, o prota tá pensando de novo que toda essa popularidade pode ter alcançado o seu pico. Afinal, será cada vez mais difícil continuar vencendo com um equipamento básico. E sempre haverá um gárgulo algum dia. Gárgulo, tipo um problema. O pessoal do chat começa a conversar, elogiando a Jang por ter alcançado o topo praticamente, com todo esse equipamento básico sem ter comprado coisas melhores. Alguns começam a falar que se ela bater 1600 de rating, ele vai a presentear. Alguns até mesmo oferecem um valor pela cota de malha do protagonista, tipo 800 yuan, outro paga 900 yuan até. A samurai fala isso para o garoto, dizendo que o pessoal do chat tá dizendo que quer comprar a cota de malha. Só que o protagonista fala que isso não está à venda, porque isso é para uso pessoal. Ele está fazendo isso para lutar em uma guerra. Faz ideia do menino? A Jang pergunta ao protagonista se isso pode ser vendido por 900 yuan. O protagonista responde que isso levou 2 semanas, na verdade 2 meses, para ele fazer apenas 2 mangas. Então vendê-las por 900 yuan não seria pedir muito. Então uma pessoa do chat fala que vai comprar por 9.000 yuans então. O protagonista fica assustado e se pergunta como que as pessoas têm tanto dinheiro e lazer assim. O protagonista responde que ele só estava casualmente dizendo que ele também não vai vender isso nem por 9.000 yuans. E diz até que eles podem encontrar isso mais barato na internet, porque não é tão caro. Ele diz pro pessoal do chat que quando eles estão streamando, é porque eles não têm nada pra fazer e não tem nenhum plano. E quanto ao pessoal do chat, é pra eles pegarem leve com os presentes. Se eles estiverem realmente aproveitando a live stream e tiverem dinheiro sobrando, tudo bem eles vierem presente, mas não devem exagerar. Caso contrário, vão levar uma bronca da esposa ou do marido. A Jang fica surpresa com esse sermão dele, mas obviamente o pessoal do chat tá perguntando a ele que esposa. E algumas mulheres também ficam se perguntando como assim que marido. Eu acho que perguntaram se existe algo chamado marido. O protagonista já pede desculpas dizendo que ele pensou que todos tivessem um companheiro. Ele fala também que realmente ter uma esposa é ótimo. Ainda manda um beijinho pra Jang falando, olha aqui esposa. A samurai coitada fica toda tímida ali, toda vermelha. Depois de desviar do beijinho dele, ela manda ele sumir dali. Com isso, uma pessoa do chat pergunta se os dois estão brigando, mas o protagonista fala que não. Mas ele não pode dizer exatamente o que está acontecendo, porque não dá pra descrever em detalhes algo tão violento. Olha a cara da samurai. Uma pessoa do chat agora fala que sabe por que o protagonista está fazendo uma armadura, e misturando o fato dele estar praticando artes marciais. Essa pessoa pergunta se o prota está sendo intimidado pela garota, mas o protagonista já para de fazer sua cota de malha e se levanta em posição dizendo que não é pra eles fazerem muito alarde disso. Não existe casal
casal que não discuta. Quanto a como eles resolvem a briga, não importa muito. Como essas pessoas do chat começam a zoar o Prota, dizendo que agora entenderam certinho, e falar que a maneira como o Prota resolve isso, na verdade uma briga, uma discussão é levando uma surra. Um outro diz que o Prota é tão lamentável que precisa até fazer uma armadura pra se defender. E o garoto fica irritado, pensando que ele é uma pessoa legal, então não é bom ser tão mal-humorado. Ele não pode responder com ignorância. Depois disso, a live stream termina ali. A Jiang se espreguiça o seu corpo, dizendo que o protagonista parece ser mais adequado pra fazer live do que ela, porque ele pode conversar e brincar com o pessoal. E o garoto responde que é por isso que ele quer que ela pense bem se realmente quer ser uma streamer de comida ou não. A Jiang fica toda tristinha, coitada. O protagonista se senta no sofá depois de pegar o notebook, mas olhando pra Samurai, ele percebe que ela tá estranha, e a pergunta o porquê ela está tão longe dele. A garota fica envergonhada de novo e não responde, mas decide se aproximar do protagonista, chegando perto de novo. O garoto pergunta o que está acontecendo com ela esses dias. De novo ela fica quieta, e simplesmente responde apenas que ela está bem. O protagonista fica confuso. A Jiang manda ele fazer o trabalho dele e não fica pensando sobre coisas aleatórias. Ela fica pensando que se o protagonista ousar tentar fazer alguma coisa, ela vai chutá-lo de volta para o quarto dele. A cena muda para alguns dias depois. A Jiang pergunta ao protagonista o porquê ele não saiu para jogar hoje. O preto fica indignado no seu pensamento, se perguntando o porquê ela está sempre pensando sobre ele saindo esses dias. De novo ele fala que alguma coisa está errada com ela. A Jiang ri novamente e fala que ela está bem. Por algum motivo o protagonista se pergunta se será que isso é aprender a desistir de si mesmo. Em voz alta ele explica que esse livro geralmente é concluído em 6 meses. Se ela estiver cansada, então só deve descansar. E esse é o porquê ela não tem que pensar sobre ele saindo. A Jiang responde dizendo que o protagonista falou antes que o trabalho árduo compensa as fraquezas. O Prota fica quieto ali, surpreso com a resposta dela, e manda ela resolver o livro sozinha então. Até que do nada o garoto recebe uma mensagem no seu celular. Depois de olhar, ele se pergunta se isso é um convite de colaboração em um jogo para celular. Depois de olhar direito, ele percebe que isso é um jogo de celular de artes marciais domésticas produzido por uma pequena companhia que ele nunca escutou falar. E o motivo do porquê os seus vídeos são confortáveis de assistir é porque ele nunca pede por nenhum presente. Ele nem mesmo pede por seguidores ou likes. Isso foi sempre relativamente puro e direto ao ponto. Ele nem sequer tem mesmo uma saudação. Eu acho que é tipo uma intro de vídeo. Ele fica se perguntando se realmente compensa fazer anúncios. Mas ao menos que uma grande empresa o chame, aceitar anúncios tão cedo será prejudicial ao desenvolvimento da sua conta. Então ele respira para se acalmar e pensa que deve responder educadamente primeiro. Algumas horas depois, o garoto já aparece atrás da Jiang vendo o livro dela. A garota tá bem focada em aprender. O Prota se aproxima mais ainda, perguntando se ela está trabalhando duro para compensar as suas fraquezas, mas diz que se ela realmente se sentir cansada, então é para ela tirar uma pausa. A Jiang questiona o protagonista se ele realmente estudou desse jeito antes, por longos 9 anos. O Prota responde que sim, e se ele não fizesse nada direito, ele seria praticamente espancado pelo seu professor. A Jiang pensa que isso é realmente muito lamentável, e a diversão está toda no computador. A garota finalmente se levanta agora, se sentada no sofá ligando a TV, dizendo que quer assistir alguma coisa enquanto tira sua pausa. Então a protagonista pega o livro dela e fala que isso realmente o lembra sobre a sua infância. Ele não gostava de ler quando era uma criança, mas ele tinha medo de ser abandonado pela sociedade. Então ele estudou muito, e então ele foi admitido em uma universidade. A Jiang pergunta se então ele realmente poderia ser abandonado pela sociedade. E o protagonista responde que ele não sabe, mas embora ele não precise realmente de conhecimento escolar para editar vídeos, os seus mais que 10 anos de estudo certamente moldaram o seu ponto de vista e o seu jeito de pensar. A Jiang desconfiada, fala que o protagonista está tentando a enganar de novo para estudar, mas o Prota fala que ele só está dizendo fatos, e diz que existe alguns trabalhos que ela pode fazer sem estudar, mas seria muito mais difícil encontrar trabalhos onde ela estaria sentada em um escritório com ar-condicionados. Além disso, ele também fez um teste de mandarim, e ele pensou sobre se tornar um professor no início, e ele ainda está considerando isso como uma opção agora. A Jiang responde dizendo que ela sente como se estudar não fosse tão útil, e fala que a mãe do Prota disse que quando ele estava assistindo Ultraman quando era criança, ele chorou e gritou com uma lanterna para fazer o Tiga levantar, e ela pensou que ele estivesse ficado louco, e o protagonista simplesmente responde que ela vai entender quando ela assistir o último episódio. Ele já liga o celular mandando mensagem para sua mãe, perguntando para ela se ela poderia não falar para Jiang
sobre tudo sobre ele. Sua mãe questiona ele o que foi que ela disse demais. O Prata diz que ela falou coisas como sobre o Ultraman, ou o grande ganso da sua infância, além do cachorro também. Ele diz que outras pessoas falariam para suas noras sobre como incrível seus filhos eram, mas ela está fazendo o contrário ali, revelando sobre as histórias escuras do Prota. E sua mãe simplesmente o responde perguntando se ele tem uma história boa. O garoto fica todo indignado ali, até que do nada a própria Jang Hee envia uma mensagem no grupo também. O protagonista fica surpreso e a pergunta quando foi que ela entrou no grupo. A Jang Hee diz que foi quando ele estava lendo e estudando da última vez. A tia e ela estavam conversando lá no sofá e sua sogra adicionou no grupo. O Prota diz que ele nem mesmo percebeu que tinham 4 pessoas ali. Mas depois disso o assunto termina e eles ficam quietos até a Jang Hee olhar para o Prota de novo, tirando uma foto escondida, enviando lá no grupo do WhatsApp. A mãe e o pai do protagonista aparecem. E o pai do Prota pergunta para sua esposa de onde que essa foto vem. E como o protagonista tá mexendo no computador e fingindo que tá trabalhando, seu pai fala que ele só está fingindo trabalhar mesmo. Mas sua esposa pergunta ao seu marido por que ele estaria fingindo, sendo que ela pediu a própria Jang Hee pra tirar uma foto dele. Ela disse que estava sentindo muita saudade do protagonista e pediu pra Jang Hee tirar uma foto para ver o que ele estava fazendo. Então a própria Jang Hee tirou isso pra ela. Com isso, o pai do protagonista só fica quieto ali. Sua mãe fala que agora, atualmente, o seu filho não sai mais e gasta dinheiro aleatoriamente, ou causa problemas. Ela pergunta ao seu marido por que ele ainda não está satisfeito com isso, mas seu marido fala que ele não disse nada sobre isso. Voltando a cena pra Jang Hee, ela tá pensando que embora o Tiga tenha sido petrificado e afundado no fundo do mar, ele vai definitivamente voltar vivo e abater todos os monstros no fim. Isso é previsto porque as dezenas dos episódios anteriores estão todas nesse formato. Ela não entendeu onde está o motivo para o protagonista ter chorado. Agora ela tem certeza de que o Shu King era realmente muito estúpido quando era jovem. O protagonista de novo pergunta por que ela está encarando ele assim desse jeito. A samurai simplesmente responde que ele era uma criança estúpida. E o Prata fala que todas as crianças são estúpidas, mas a samurai fala que a pequena Yan é muito esperta. O Prata diz que isso é porque ela não viu o lado estúpido da garota, porque quando ela começou a trocar os dentes alguns anos atrás, ela estava tão deprimida que achou que ia morrer, então correu até o protagonista para se despedir dele. Escutando isso, a Jang Hee pensa que quando ela era uma criança ela estava praticando artes marciais e seus dentes caíram realmente sozinhos. Ela se pergunta como que eles poderiam cair sozinhos se claramente não foram tocados. Em voz alta ela diz que isso não é nada surpreendente e se pergunta se não é normal sentir como se estivesse morrendo quando os seus dentes caem assim do nada, porque tinha um homem velho na vila dela que era exatamente desse jeito. Ele estava tão velho que ele perdeu todos os dentes e morreu alguns meses depois. A garota se levanta, indo até a mesa de novo pegando uma caneta. Na web ela pesquisou por que os dentes das crianças caem sozinhos. E o protagonista já chega atrás dela do nada se aproximando, perguntando se eles podem dar uma olhada juntos. Na resposta da pesquisa, claro.